Gente, uma boa noite a todos. Um aviso, um pedido a respeito dos celulares, para desligar ou botar em modo avião, né? Para que não atrapalhe a nossa reunião. E para dar início à reunião, vamos ler uma parte do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição 78, enxertinha divina. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Paulo, Romanos 11, 23. Toda criança, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco.
Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o ponicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos por 1000 modos. Hoje é a palestra edificante de um companheiro ou de uma companheira. Amanhã será um livro amigo. Depois irá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guarda, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovela-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Agora, meus irmãos, vamos elevar os pensamentos ao plano maior, para que possamos fazer a prece inicial para o início da nossa reunião. Deus, Pai de infinita bondade, mais uma vez estamos aqui em teu santo nome, nessa casa bendita, a perdidos, auxílio, iluminação, para que possamos compreender a cada dia mais os teus ensinamentos, trazidos por suas físicas palestrantes de cada noite. Esperamos, Senhor, compreender, aproveitar e colocar em prática dentro do possível, da sociedade de cada um de nós. Hoje também pedimos aos espíritos mentores da casa que possam vir, a gente sabe que eles estão aí, que possam vir nos auxiliar a compreender as nossas missões, tanto para nós desencarnados como os desencarnados presentes nesta reunião. E pedimos também uma bênção especial à nossa irmã Rose, que fará a palestra da noite de hoje, com o tema Renovação e Vida, o homem cristianizado. Por favor, Rose, pode. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver e que a gente possa aproveitar a mais uma oportunidade de reflexão. Há um amigo espiritual desta casa que ele sempre costuma abrir as comunicações dele dizendo assim: as flores continuam belas e os jardins cada vez mais floridos. Toda vez que ele surge para dar uma mensagem, a gente reconhece que é ele por conta dessa primeira frase. E essa primeira frase veio não a calhar, mas é uma frase que ele colocou em incentivo ao jardim, incentivo a esta casa. Quando foi construído, quando foi fundado o Culto Pedro, ele sempre dizia que era um jardim de flores. E nós vamos falar disso, É de Pedro,
não é Pedro o apóstolo. Todo mundo às vezes me pergunta, o amigo espiritual do culto Pedro é Pedro o apóstolo? Não, não é Pedro o apóstolo. A gente vai hoje colocar isso na nossa mente, porque todo mundo acha por ser Pedro o apóstolo de Jesus. Mas a gente vai voltar em 1966, nós vamos encontrar em Campos dos Goitacazes, na rua Aquidabã, uma casa comum onde aquela família resolve fazer um culto do Evangelho no lar. Ela já sempre se reunia e fazia aquele culto do Evangelho no lar, mas eles resolveram fazer esse culto do Evangelho no lar mais aberto à família, amigos que quisessem, e começaram um dia, um horário certo, e foram notando que foi crescendo, né? Era o parente que vinha, era o amigo do parente, o amigo do amigo, e com aquilo crescendo, o que eles resolveram? Bem, vamos fundar o culto Pedro, por isso que chama culto Pedro, era um culto do Evangelho. Então, um culto, vamos fundar um culto, primeiramente. Quando se começou a fazer esse culto, eis que um espírito surgiu, dando uma mensagem, dizendo se chamar Pedro, né, que era de Campos dos Goitacazes, um advogado, e que ele, naqueles mesmos dias de que eles se reunissem, que fosse o culto do Evangelho lá, ele iria estar dando uma mensagem, falando alguma coisa em prol daquela situação que eles estariam vivendo. E aí, o que eles pensaram? Então, culto do Evangelho, vamos botar culto Pedro. Por isso chama culto Pedro. Começaram ali pequenininho, com o culto no Evangelho do lar, com Pedro, com certeza naquela época já com outros amigos espirituais que eles não conversavam, mas que tinham. E com isso crescendo, chegaram a 1985. Olha como que caminharam, né? Levaram de 1966 até 1985 fazendo o culto do Evangelho, mas nesse meio tempo aí, esse culto do Evangelho foi crescendo um pouquinho. Eles começaram a pensar, vamos ajudar famílias que precisam de doação? Vamos. E aí começaram a doar sacas, começaram a socorrer e acolher mulheres da comunidade. Eram 13, 14, 15, não passava disso, mas começaram a acolher. Vamos abrir uma evangelização para criança? Vamos. E aí começou, né, a situação a ganhar aquele corpo. Já tinha evangelização, já tinha assistência às mulheres, tinha, né, aquele culto do Evangelho também. E aí pensaram, está crescendo. E esse culto do Evangelho nada mais era que dentro de uma garagem, pequenininha, né, apertada. E aí, vamos fazer o quê? Vamos crescer, né? E nesse meio tempo, em 1985, eis que alguém disse assim, olha, eu tenho um terreno ali na Avenida 7 de Setembro e estou doando para vocês. Aí, aí vão crescer, mas aí a princípio eles ficaram meio tímidos ainda, né? Para um terreno estava ótimo, mas é a construção, né? Tinha isso. 1985, gente, quem que estava chegando também lá nesse culto de Pedro, nessa garagem? Jocilda. Vocês ouvem tanto falar. Jocilda de La Noite. Jocilda estava chegando com a equipe dela, começou também a se juntar com aqueles que gostavam de praticar o bem. E quando ela ouviu falar do terreno, ela disse, não, nós vamos construir sim. Vamos pé na estrada e vamos ver o que a gente faz. E ela começou a abraçar essa ideia de fazer uma sede do culto Pedro. E antes de começar a montar essa estrutura física, ela dava evangelização, né, para crianças, para jovens, e ela chamou esses jovens e vieram aqui ainda cheios de matagal e fizeram uma prece. Prece essa que eu descobri através do mundo espiritual, que ela ficou plasmada até hoje aqui, mesmo após construir o prédio, essa prece plasmada, que é tipo um carro-chefe de socorro àqueles necessitados. Ou seja,
plasmou aquela situação naquele momento, e é isso que muitas vezes atrai espíritos, né, sofredores, espíritos perturbados, naquela imagem de prece socorrista. E o que eles não sabiam também, que eu descobri, é que antes de o culto Pedro ser um culto Pedro, casa de pedra, ela já era uma casa transitória. Vocês sabem o que é casa transitória? Parece uma casa que gira, né? Não. Casa transitória, a gente costuma dizer, vamos imaginar uma nave lá em cima toda equipada com um banheiro, com cozinha, e ela fica ali, né, só rodopiando. Só que aqui, ela estava aqui transitória porque ela ainda não tinha um acesso físico. Só quem acessava eram os espíritos. E nessa casa transitória, eles foram modelando a estrutura que seria física. Olha que legal. Né? Eles foram plasmando, e quando eles plasmavam e faziam, eles iam investindo na mente dos encarnados para que eles pudessem ter uma ideia de engenharia, de engenheiro, e de vir e falar, ó, tem que ser assim, 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 assado, achando que estava abalando bambu, né, com a inteligência da engenharia, mas já estava tudo plasmado aqui no éter. E aí começou a questão da construção, né, aquela luta de sempre da construção, mas ela foi construída. E aí, gente, a gente chega em 2024. Olha lá, quantos anos mesmo, né? Eu até perdi. Só eu vim para cá com 18 anos, quase 100 anos na casa. E aí, nesse 1966 a 2024, olha como é que ela vem andando. Começou numa garagem pequenininha, veio para cá. É claro, gente, que nessa transição aconteceu muitas coisas, né? Muitas pessoas chegaram, ficaram, estão até hoje, né? Eu, Murilo, Suela, vamos falar os mais pouquinhos, né? Carmen Célia, Tia Josélia, Ruth, outros vieram e se foram. Né? Vocês vão perguntar, mas por quê? Alguma razão, mas passaram por aqui, né? 2024, aqui estamos nós, tecnologia, tudo bem aflorado, mas como que foi essa condução até aqui? Como é que foi esse trabalho até aqui? Quando a gente fala aqui, como o Sérgio disse, o tema é renovação e o homem cristianizado. Renovação e o homem cristianizado é trabalho. Ninguém renova sem trabalho. Não adianta se eu for para casa sentar na minha rede, eu não vou me renovar nunca. Para que eu possa me renovar, eu tenho que trabalhar. Falar de trabalho é falar de tudo bem. Porque aqui, gente, a gente faz de tudo, é igual bombril, né? A gente já pintou casa, a gente já furou parede, a gente já lavou banheiro, a gente já varreu. A gente já fez de tudo. Coisas que às vezes a gente não faz nem em casa. Mas a gente veio fazendo. Isso quer dizer que nós somos tarefeiros do Cristo. E somos tarefeiros de onde? Do culto Pedro. Mas como tarefeiros em si, o que a gente tem feito como trabalhadores do Cristo, como trabalhadores desta casa? Algumas pessoas vão dizer assim, mas eu não sou dessa época, não sou nem da agora, eu estou vindo aqui ouvir a palestra só. Não, eu só passo aqui às vezes, eu venho tomar um passe. Gente, qualquer lugar que a gente passe, mesmo que seja 1 minuto, a gente tem alguma coisa a ver. A gente está ligado de alguma forma. Vocês já ouviram no Evangelho dizer assim, não cai nem um fiozinho de cabelo que o Cristo não saiba? É igualzinho. Ninguém passa por aqui, nem que seja 10 minutos, que diga assim, não tem nada a ver com o culto Pedro. Tem, nem que seja 10 minutos. E que vai ficar na história de alguma forma. Então, todos nós que estamos aqui, sejamos trabalhadores do culto Pedro ou não, viemos hoje, nós somos trabalhadores da prática do bem. Ou trabalhadores da vida. Ou trabalhadores, materialmente falando, fisicamente falando. E como a gente vive
isso. Como é que tem sido esse trabalho nosso nessa situação de homens que reencarnaram, que acreditam que são imortais, né? Vocês acreditam que são imortais? Que estão reencarnados? Tem certeza, gente? Olha lá, tem alguém aqui que tem medo de espírito? Tem? Não, né? Se apagar a luz e aparecer um, você não tem medo, né? Só corre 10. Porque quando a gente fala em mortalidade e eternidade da vida, e quando a gente fala em trabalho, é a mesma coisa. Por quê? A gente tem que ter um relacionamento. Eu me questionava muito quando eu comecei a entender a história de Paulo de Tarso. Eu pensava assim, gente, como é que Paulo de Tarso se transformou de uma hora para outra? Nossa, ele viu uma luz, a luz brilhou e ele falou, ó, Senhor, estou do seu lado agora, estou saindo do lado de cá. Olha só que coisa, a gente fala assim, poxa, Paulo de Tarso deu uma virada de 360 graus, como é que eu queria fazer isso? Eu não consigo fazer isso. Gente, eu, assim, vocês não sabem como pesquisei pra caramba, não entendi tudo ainda não. Mas quem quiser pode procurar as cartas de Paulo lá que vocês vão entender um pouquinho. Mas quando a gente pega Paulo para ver, você descobre uma situação que a gente não tinha percebido. Paulo já tinha um relacionamento com Jesus. Paulo não conheceu Jesus naquela hora, não. Ele não conheceu Jesus porque disseram, olha, tem um homem aqui fazendo isso e aquilo. Não, Paulo já vinha com Jesus, né? Jesus não chegou na hora e falou assim, Paulo, e aí, como é que é o seu nome aí, na hora da luz? Como é que é o seu nome? Ah, meu nome é Saulo. E aí, quantos anos você tem? Ah, tanto. E você mora onde? Ah, lá em Damasco, né? Tá, e você quer o quê, Paulo? Ah, Senhor, eu não sei. O que o senhor quer que eu faça? Não foi assim. Não foi uma entrevista de emprego para Paulo se transformar, não. Paulo já trazia com Jesus um relacionamento, ele já trazia uma afinidade, ele já trazia uma amizade, mas que só naquele momento que Jesus apareceu para ele, perguntou, ô Saulo, por que você me persegue? O que eu fiz a você? Naquela hora, aí Paulo começa, o que eu fiz a ele? O que ele fez a mim? Para que eu esteja perseguindo ele? E naquele momento, sim, Paulo olhou para Jesus, nem olhou, porque ele já ficou cego naquele momento, e aí ele começou a entender quem era aquele que estava ali. Mas e agora? Eu fiquei pensando assim, Paulo deve ter pensado, meu Deus, que furada que eu me meti, matei um monte de gente, prendi, fiz isso, fiz aquilo por causa do contra o Cristo, agora eu estou aqui, amigo dele, e agora, né? Como é que vai ser? Né? E aí Paulo diz assim, olha, Jesus diz assim, olha, Paulo, vai andando para a cidade que depois a gente se vê por lá. E aí Paulo pensou, meu Deus, eu cego, e agora? Né? E aí Jesus, nesse meio tempo, aparece lá para Ananias. Vocês já leram essa história, né, gente? Quem que leu Paulo de Tarso aí? A história de Zezé leu. Quando Paulo para na estrada que fica cego, ele estava indo a Damasco matar um rapaz chamado Ananias, que era aquele que fazia a palavra de Jesus na outra cidade, vamos dizer assim. E ele estava propício a isso, vou matar o chefe, vou matar tudo. Ele estava indo para isso. Só que no meio do caminho, Jesus aparece para ele e ele se transforma. É a história, né? Estou correndo assim. E quando ele se transforma, Jesus diz assim, Jesus deixa Paulo lá cego, capengando para chegar lá no Damasco, e chega lá na cidade e diz assim, Ananias, vai lá na casa tal, que vai chegar lá Saulo de Tarso. Aí Ananias, não estou acreditando, né, Jesus? O cara está vindo me matar e eu vou lá receber ele ainda? Olha só. Aí a gente vai entendendo o relacionamento que tinha. Porque Jesus já chegou, olha só, Ananias, vai lá pegar Paulo. Se Ananias não confiasse em Jesus, ele disse, pelo amor de Deus, Jesus,
o cara vai me matar, eu não vou lá encontrar ele. Né? Ele disse, não, você vai lá encontrar ele está cego, você vai trazer e aqui a gente conversa. Né? E Ananias nem questiona, quem questionou fui eu. Né? Por que Ananias vai lá com ele matando? Ananias pega Paulo, leva para a cidade e começa um trabalho, né? E Paulo começa novamente a ver, começa a pregar. E aí eu já fiquei imaginando outra coisa, olha como é que é o ser humano. Vocês imaginam Paulo chegando com Ananias, junto, perto dos discípulos de Jesus. Aí todo mundo olhou e disse, não estou acreditando. O cara matou um monte de gente lá contra Jesus, queria matar Ananias, e Ananias agora é amigo pessoal do cara. Ó, o que ele está fazendo? Virar amigo? Aposto que um monte de gente pensou isso, né? Mas eles não estavam nem aí. Né? Os dois cumpriram a situação toda e Paulo ficou conhecidíssimo hoje aí, né? Paulo de Tarso, a gente ouve, tem as cartas, tem um livro, Paulo Estevão, para quem gosta de romance, né? Prefere um romance, Paulo de Tarso é lindo, eu digo que é um romance mesmo, igual novela, né? Porque ele tem os passos a passo, mas naquele momento você vai encontrar Paulo trabalhando pela obra de Jesus, mas não à toa, não por acaso. Olha só, escolhi Jesus porque ele tem mais poder. Não, eles já tinham uma afinidade de outras vidas. Eles já tinham uma intimidade que a gente não imaginava. Foi só olhar. Não tem que ir na mão à primeira vista? Quando a gente diz assim, gostei disso, gostei daquilo. E aí Paulo consegue fazer o trabalho dele. Mas por que Paulo consegue fazer o trabalho dele? Porque Paulo não via só o trabalho. Paulo via significado naquilo que ele fazia. Eu falava disso com Cristina antes. Quando a gente está numa tarefa, e aí a gente vai falar da tarefa, a gente às vezes diz assim, eu estou na tarefa do tratamento porque a Carmecela me chamou, não tinha outra pessoa, está faltando gente, tem muito pouca gente. Não, é que eu não estava fazendo nada naquele momento. E aí a gente, né, vai dando umas desculpas, ou tem aquela desculpa de dizer, e a gente não tem o relacionamento. Ou seja, eu estou indo igual eu vou para o trabalho, bate aqui o dia de hoje, e depois, daqui a tantos anos, eu me aposento. Aí, daqui a tantos anos, eu devolvo os olhos lá no nosso lar. Mentira, não vamos ganhar, não. Né? Igual eu lembro muito daquela senhora que era casada com um esposo e tal, e ele acabou morrendo depois, ela ficou, e quando ele morreu, ela disse, graças a Deus, né, ele morreu, mas eu fiz a minha parte, e agora cada um para o seu lado, né, não vou ver mais ele. Aí disseram, não senhora, você vai voltar com ele na outra encarnação. Mas, gente, eu fiquei com ele até o momento do último suspiro, fiz tudo que precisava, você fez tudo que precisava, mas faltou uma coisa essencial, amor. Aí ela, pelo amor de Deus, não, volta lá e vai amar o cara, né? Para poder você conseguir prosseguir. O nosso trabalho diário com a prática do bem, ele tem que ser assim. Eu tenho que olhar aquilo, eu quero fazer aquilo, eu não quero, eu vou fazer outra coisa, mas eu tenho que me entrelaçar com aquela situação, eu tenho que gostar para que eu possa fazer diferente. Eu posso não fazer nada, gente. Na verdade, hoje, para isso aqui estar funcionando, dependeu de muitas situações. Precisou de alguém para abrir, precisou de alguém para varrer, precisou de alguém para botar simplesmente a aguinha ali, alguém para botar o som, né? Alguém para vir para cá, né? Alguém para fazer os quitutes lá da cantina. Tudo houve um trabalho, mas como houve esse trabalho? Quando eu contei para vocês lá no início, e quando Jocilda veio aqui e fez a prece e ficou plasmado no eco, a gente vai ver
que ficou plasmado no éter pelo carinho, a dedicação e o amor que ela envolveu. Então, quando a gente faz um trabalho na casa ou em qualquer lugar, estou falando da casa, que a gente está mirado na casa, mas em qualquer lugar, quando a gente faz um trabalho com gosto, com amor, com significado, nós fazemos diferente. Eu, às vezes, fico olhando os profissionais, como médico, advogado, psicólogo, como que ele é um outro profissional quando ele tem uma religiosidade. Porque ele olha para o paciente com outros olhos. Ele sabe aquilo que o paciente está sentindo. Por isso que a gente, às vezes, diz assim, eu não gosto daquele médico, não, agora aquele outro. O outro é igual ao outro, só que a diferença é que ele talvez esteja vendo mais a nossa alma do que o nosso corpo. E aí ele fala algumas coisas que para a gente está mais cabível de aceitação. Então, ele naquele momento, ele não está dedicando só a profissão, ele não está dedicando só aquilo, ele está botando muito mais situação naquilo. E essa é a diferença, né? Mas quantas vezes a gente tem essa dificuldade? A primeira dificuldade que a gente acha, principalmente, quando eu disse para vocês que a gente chegou ao Bombril, no Couto Pedro, é que a gente já fez de tudo, inclusive, por exemplo, lavar banheiro e varrer chão. Mas imagine vocês, se alguém que está chegando agora, aí chega para a gente e fala assim, tem uma tarefinha para mim? Aí a gente diz, tem. Sabe o quê? O banheiro, você pode... Olha só, eu cheguei hoje, está me mandando lavar banheiro, eu quero para mediúnica, para o tratamento, né? Até para fazer palestra. Agora, lavar banheiro, né? Não tem outra pessoa, e a gente vai, né? E a gente até para falar vai ter que ter um jeitinho. Porque, na verdade, há certas situações que para a gente não conduz, não é trabalho. E aí a gente encontra o André Luiz lá em nosso lar. Quem viu o filme, todo mundo viu, né? O filme. Não leu o livro, mas pode ter visto o filme. Né? André Luiz chega todo bobinho lá depois que sai do umbral e vai lá no hospital conhecer e diz, eu sou médico, né? Estou pronto para ajudar. Saiu do umbral... Vamos lá, vamos, André, vamos lá conhecer o hospital. Tem uma tarefinha para mim? Tem. Ele, vou começar atendendo, né? Que eu sou médico disso, daquilo. E quando chegou lá, o instrutor disse assim, e aí, André, tudo bem? Tudo, me dá logo a primeira tarefa. Pois é, André, aquela caminha ali, o moço vomitou ali, você pode limpar ele. Eu? Não é qualquer tarefa. Né? Ele só faltou dizer, mas eu sou médico, né? Eu vou. Aí, naquele momento, ele, né? Vou ter que ir, né? Primeiramente. Depois ele conta, né? O quanto foi difícil para ele entender que ele tinha um diploma de médico. Estava dentro do hospital e ele estava limpando vômito de alguém, quer dizer, como assim? Né? Então, essa é a diferencial. A gente quer, muitas vezes, o trabalho grandioso, que não dá conta, mas aquele pequeno que a gente deveria começar, a gente não começa. Eu me lembro muito de Chico Xavier, que chegou uma senhora para ele e disse assim, Chico, eu não estou aguentando. Os obsessores me atacam dia e noite, eu já fiz tudo, prece, tudo, Chico, não sei mais o que fazer. Aí Chico olhou para o lado e disse assim, tá vendo aquela vassoura ali? Então, pega aquela vassoura ali, varre. Ela olhou, varre até você não aguentar mais, até você desmaiar. Quando você desmaiar, os espíritos vão te deixar em paz e vão procurar outro. Porque vão notar que você está cansada, que você não aguenta mais, e vão procurar outro. Olha a inteligência deles. A gente não quer pegar a vassoura para fazer isso. Eu digo que a gente vive num mundo de analgésico. É meu novo palavreado agora. A gente vive num mundo de analgésico, né? Sentiu uma dor, a gente corre, faz o quê? Analgésico em cima. A gente quer nem saber, tem que melhorar. Todo mundo. Estou tirando ninguém, eu principalmente. Né? Porque a gente não gosta de sentir dor, cansaço.
Não gosto. Então, por exemplo, quando a gente vai na academia, eu quero emagrecer. Eu tenho que emagrecer. E aí o instrutor vem, faz isso, faz aquilo. Daqui a pouco eu não estou aguentando mais, estou doída dessa, amanhã eu não vou vir, não estou podendo andar. Tem um remedinho aí para... Aí você, no outro você já não vai, que doeu muito. Você pega seu filho e diz assim, você vai consertar essa caligrafia aí o filho começa. Aí daqui a pouco o filho, mamãe, meu dedo está doendo muito, estou até com calo. Aí mãe, coitado. Para, deixa assim mesmo. Para, se está sentindo dor, deixa assim mesmo. E a gente vai levando, empurrando a dor para poder não sentir com a essência que tem que ser sentida, para que a gente não sofra. E aí entra a situação da renovação, entra a situação que eu disse do trabalho. Você tem que sentir, você tem que chorar muitas vezes para você se modificar. Quem nunca teve uma perda na vida? A perda, gente, é a maior dor que a gente pode sentir de um ente querido. Mas é ela também que nos faz ser outros. Eu me lembro muito da perda, muito, quando eu tenho qualquer situação. Eu vou confessar uma coisa para vocês, vocês vão dizer assim, mas que perda pequena para ela. Mas eu até hoje não me conformo. Eu até hoje sinto muita falta, choro com a perda do meu gato. Isso já tem uns 4 anos. Mas eu não consigo ainda trabalhar. É uma coisa pequena, talvez, não é um ser humano como a gente diria, mas era alguém que eu gostava. A gente não sabe perder. A gente não sabe viver sem aquela situação. Eu me lembro muito daquela vaquinha que cai no precipício, vocês lembram? Que o homem botava a vaquinha para fazer tudo, onde ela caiu, ele teve que fazer tudo na marra. A vida da gente é assim também nas perdas, porque nessa hora que você começa um outro trabalho na sua vida. E aí? O trabalho da aceitação, o trabalho da prática do bem. E aí você vai vendo que sem essa modificação você não se transforma. É a mesmice. Eu vi uma frase de... Eu acho que é de Fernando Pessoa, se não for, vocês me corrigem, mas ela é assim... A alma pequena... Ai, gente, eu tinha anotado, mas eu não sei mais aonde. Quando eu achar, eu falo para vocês. Ele fala que a alma, ela para ser grande, ela precisa ser pequena. É uma situação assim. Você sabe? Isso aí. Isso aí. Como? Exatamente isso. Chico Xavier fala dessa frase, e ele diz assim: quando a alma consegue ser maior do que ela é, a alma, gente, não o físico, né? Não o ser encarnado, a gente consegue ser muito maior nas tarefas. E aí é que entra esse interior nosso. Quem sou eu? Né? Como que eu estou fazendo esse trabalho, né, com Jesus? Como é que eu tenho estado na própria casa espírita ou em qualquer outra religião que eu frequento? Como tem sido para mim? Eu estou crescendo? Ou eu estou ajudando muitas vezes até a destruir determinadas situações? A gente que trabalha com muitas pessoas, como eu disse, aquele vai e volta, a gente trabalha com elogios, mas a gente também trabalha com muita crítica. E especialmente quando, como eu disse, quando não é do gosto do outro. E aí alguém vai chegar aqui e vai dizer assim, como aconteceu? Aqui era um balcão grandão. E aí alguém diz, por que não bota só um pequeno? Mas o grande não está fazendo. Não, gente, vamos botar um pequeno. Aí tá, botou um pequeno. Gente, por que tiraram o grande? Por que não ficou o grande? Estava tão legal, dava mais coisa. Não, mas o pequeno... Não, aí se botar o grande, vai dizer que está grande, está ocupando espaço. Porque a gente não consegue, muitas vezes, aceitar as situações. Por isso que o trabalho não dá certo. A gente não consegue trabalhar, como eles dizem lá, em elos de corrente.
A gente está lá na correntinha, de repente a gente quebra porque a gente não gostou daquela situação ali. A gente não sabe se o outro está certo ou está errado, mas não custa muitas vezes a gente apoiar até onde der. Já pensou um time de futebol com 11 jogadores? Se um dissesse assim, olha só, eu não quero fazer gol não, vou fazer gol contra. Aí o goleiro, eu vou deixar a bola entrar quando vier. Que time seria esse? Né? E eu falo time porque time transita jogadores que eram de outro time para outro que nem é dele, e ele tem que lutar pela camisa. E ele está ali todo dia fazendo a parte dele. Eu fico imaginando o passarinho. O passarinho, ele vai lá e constrói o ninho dele. Tudo bonitinho, arrumadinho. Vem aquele vento igual o de hoje, que estava tombando tudo. A gente voando, quase voando. Vem aquele vento, aquela tempestade, tomba o ninho. Acabou com o ninho do passarinho. Se eu fosse o passarinho, eu ia sentar no chão e dizer, não faço mais não, cansei. Toda hora que eu faço, vem um vento e tomba. O passarinho, no outro dia, ele acorda e começa tudo de novo. Né? Galinho por galinho, galinho por galinho. Imagina a gente que no Couto Pedro, se a gente vivesse de ninho. Gente, vamos fazer um ninho aqui, vamos. Aí a gente construiu um ninho hoje, aí tem pá, tempestade. Aí eu não vou mais não. Cansei. Pede a fulano. Aí, olha só. Estou muito cansada, até porque já fizeram e caiu. Você viu que não deu certo? E aí a gente não insiste. A gente não persiste na situação, como nas nossas vidas. Às vezes a gente persiste sim, por uma questão física, né? Eu quero um carro novo do ano. A gente economiza, se consegue não comer sanduíche, não sair, não fazer nada para ter aquele carro. Mas quantas vezes a gente faz em prol, muitas vezes, do outro? Em prol de nós mesmos. Muitas vezes as pessoas falam assim para mim, estou saindo da casa, não quero mais. O que eu vou falar? Cada um tem os seus problemas. Eu tenho uma amiga que diz assim, Ema, cada um com seus problemas. A pessoa chega para mim e diz, a única coisa que eu falo para ela é assim, olha só, 95% é ruim para você. 5% é ruim para casa, que vai perder você. Derrotei pessoas, 5%. Ela só faz falta 5%. 5%, 95% é seu, é ruim para você. 5% é para gente que não vai ter você. Aí a pessoa olha, ela vai e pensa lá do jeito dela, se eu vejo ou não, ela está perdendo 95%. Porque, olha só, quando eu venho para casa, eu não venho... olha, a Joana me convidou para ir lá no Couto Pedro. Joana pode ter me convidado. Mas a questão de eu querer renovar, evoluir, me construir dentro do Couto Pedro já é outra história. Olha, a Joana falou, atravessar comigo, vou sair do Couto Pedro. Sai, 95% ruim para você. 5% para a gente que vai ficar. Porque é igual casamento, gente. Sem nada contra casamento. Mas separou, trocou de casamento, só trocou de problema. Sabe por causa de quê? O problema não é do marido, não é da criança, não é de nada, o problema é nosso. Fui eu que não gostei de alguma coisa, por mais que muitas vezes a gente culpe o outro. É trocar de problema. E a outra coisa que entra, como eu falei, lá no relacionamento de Paulo com Jesus, talvez vocês tenham vivido isso, porque eu não deu tempo de eu viver nessa encarnação. Mas casa espírita, religião, qualquer situação, é afinidade. Ou seja, o Couto Pedro pode estar horrível para mim, mas não adianta eu ir em outra casa que eu não vou me afinizar. É igual religião. Olha, eu gosto do catolicismo, não quero ser católico, eu me afinei com o catolicismo. É afinidade.
É lá que eu me sinto bem? É lá que eu vou trabalhar na prática do bem? É lá que eu vou preencher e me alimentar internamente? É lá que eu tenho que ficar. Agora, se eu não tenho afinidade, gente, é como casamento. Né? No início, a gente se apaixona, a gente se envolve, o tarefeiro é igualzinho. Para quem, como eu disse, vive esses anos todos aqui, a gente vê. O cara chega, culto Pedro, a razão da minha vida, primeiro dia. Né? Sem nenhuma crítica, eu estou falando porque comigo também acontece muitas vezes de eu estar desfalecida em casa. E aí, o cara chega e diz, o que tem aí para me fazer? Um monte de coisa. Então ele começa. E engraçado que o cara tem tanto gás quando ele chega que ele começa nas tarefas que passa até a frente da gente. E a gente, olha, fulano tá nisso, naquilo, tratamento, tá em tudo, tá no chocolate, tá. 1 mês, 2 meses, tem um grupinho de estudo. Vamos sim, vamos. E vamos. Meu primeiro dia no Culto Pedro aqui, gente, eu cheguei numa quinta-feira. Eu lembro até hoje, com 18 anos. Não me pergunte quantos anos eu tenho, que eu não vou dizer. Com 18 anos, quando eu cheguei aqui, numa quinta-feira, no domingo, o Culto Pedro ia aos Sansenianos. É uma caravana que a gente fazia todo ano para visitar os Sansenianos de Niterói. Eu não conhecia meia dúzia. Dizendo, quer ir, quero. Não sabia nem aonde era, nem o que era, para dizer a verdade. No domingo eu já estava lá no Sansenianos. Foi minha primeira experiência, né, que ficou gravado. Porque a gente quer fazer tudo, abraçar tudo, e 1 mês, 2 meses. Quando vai dando 1 ano, a gente vai, igual a corrida de um dia, a corrida do fim do ano. Você vai, não aguento mais. Aí, fulano, tem uma viagem, e aí você vai murchando, a ponto, de repente, você, cadê fulano? Fulano tá meio que desistiu, tá meio assim, né? E quando a gente começa a convidar para o estudo, para coisa mais pesada, a pessoa, né? Porque é nosso, a gente quer o quê? O mais leve, o mais prático. Hoje em dia, a gente bota o fone e o livro não precisa ser ler, o livro vai no áudio mesmo, você dorme ali no áudio, porque você não tem nem vontade de ler, porque dá preguiça, né? Tudo é muito fácil. E aí a gente não se esforça. A gente não tem aquele ímpeto de, não, eu vou fazer mesmo, que eu vou insistir nisso, vai doer? Vai, mas eu tenho que enfrentar, é desafio? Mas eu vou desafiar. A gente não consegue. E aí a gente vai, na medida do possível, sendo mais ou menos. Chico Xavier conta uma outra história que eu gostei muito, que eu vou passar para vocês para ver como é que a gente como é que diz? Encostado, vou dizer isso, a palavra é encostado, né? Chico Xavier atendia no grupo espírita dele até às 6 da manhã na psicografia, cansadíssimo. Ele já estava terminando a última psicografia, quando chega um senhor todo bem arrumado, de terno, já fechando as portas, Chico muito cansado. Ele entra e aí, Chico, boa noite, né? Quase bom dia. E ele, bom dia. Aí Chico, a gente já está fechando, já encerramos. Aí ele, não. Eu vim aqui porque eu soube que você recebe aí mensagem dos espíritos e eu quero uma mensagem do meu filho. Aí Chico, mas agora não pode, a gente já encerrou, a gente tem horário. Você não está me entendendo, né? Eu quero uma mensagem do meu filho. Aí foi no bolso do paletó, tirou um cheque e disse, quanto que você quer para passar a mensagem do meu filho? E aí, Emmanuel que conta a história. Aí o cara diz assim, Chico tinha 1,63 m, se transformou com 2 metros, porque não foi Chico que falou com o homem, porque Chico não ia falar nunca. Chico ia dar uma desculpa e até sentar e tentar a mensagem do filho. Mas Emmanuel incorporou em Chico e disse assim, o senhor que não está entendendo. O senhor vem a essa hora da manhã, oferece dinheiro para a mensagem do seu filho, esquecidos de que o telefone não toca daqui para lá, ele toca de lá para cá. E a outra coisa,
o senhor veio receber uma mensagem porque está se sentindo culpado pela morte do seu filho, mas se o senhor quer a mensagem, eu vou dizer para o senhor. Se o seu filho está morto, desencarnado, foi porque o senhor, com seu dinheiro, deu uma moto para ele. O senhor dava tudo que ele pedia, inclusive dinheiro para as drogas, e agora o senhor ainda processa o homem que o atropelou e que o matou, que o senhor disse que é assassino, onde, na verdade, o assassino é o senhor. E assim está acontecendo com outro filho que está indo para o mesmo caminho. O senhor quer alguma outra mensagem? E aí disse que o homem não tinha mais o que falar, né? Ele se retirou quietinho e saiu. Mas nós somos assim, igual esse homem. Quantas vezes a gente quer realmente uma mensagem, né, do além, para dizer o que a gente tem que fazer. Gente, o que a gente tem que fazer? Já está na frente da gente o que a gente tem que fazer. Prática do bem, amar ao outro, ser educado, sorrir, ser bom, ser fraterno. Não precisa a gente perguntar, amigo espiritual, não. Né? Ah, mas eu preciso de uma mensagem para sair da depressão. Qual a mensagem que vai tirar você da depressão, se não você mesmo? Pode ser a mensagem mais linda do mundo, mas se você tiver ruim com você mesmo, você não vai modificar. Aí a casa é fraca. Eu já ouvi muito isso. A casa é fraca, eu vou procurar outra casa porque consegue resolver meu problema. Não vai resolver em lugar nenhum. Quando vai resolver, quando a pessoa quiser sair daquela situação para ela entender que é outra. Então, o trabalho, gente, ela não é um trabalho do exterior para o interior. Estou procurando aqui, que eu tinha anotado um negócio, mas não adianta, eu tento, mas eu não consigo ter um segmento do meu papel. Na verdade, a gente acaba, nessa tarefa de transformação, a gente acaba transformando para o outro. Olha, o outro que me impediu, é o outro que não deixou, é o outro que fez isso, onde, na verdade, tudo se inicia por nós. Se nós acreditamos que somos imortais, eternos, espíritos, nós vamos sempre acreditar que o outro dia ele vai ser melhor, que tudo que está acontecendo hoje se transforma amanhã. Mas a gente não consegue, isso é muito, né, é fechado. A gente tem que aprender a conseguir olhar à frente e não, muitas vezes, voltar e remoer situações, e aí a gente se torna mais fraco. Porque quanto mais a gente busca situações ruins, mais fraco o nosso corpo fica. E aí atinge aonde? O nosso físico. Porque ainda tem essa. Quando você está mal do espírito, você está mal do corpo físico. Quando você está bem do espírito, você pode até estar com o corpo físico ruim, mas ele reage, ele dá outro gás, né? Ele faz outras situações. Para completar para vocês, uma vez eu ouvi uma história que eu sempre guardo para mim, essa história, na verdade, mas talvez vocês vão gostar e fazer isso na vida, né? Havia um senhor, e esse senhor, ele trabalhava ainda, mas o sonho dele era que quando ele se aposentasse, ele montasse uma floricultura, que ele gostava muito de flores, cultivar flores. Ele não trabalhava com isso, mas ele gostava disso. Quando ele se aposentou, a primeira coisa que ele fez foi pegou o dinheirinho dele, foi lá, abriu uma floricultura, e ele dizia assim: na minha cidade não tem floricultura, vai ser bom porque eu vou colorir a vida das pessoas, eu vou poder presentear, enfim, ele gostava disso. E ele começou, fez a floricultura, começou a cultivar, a floricultura indo bem, até demais, quando um dia ele se sentiu um pouco, meio que mal. E aí alguém, bem, vamos levar ele para ver o que ele tem. E ele foi ao médico. Chegando no médico, o médico, olha, o senhor não está muito bem não, vai precisar fazer um tratamento aí de pelo menos uns 3 anos, né? O senhor está com uma célula cancerígena,
vai ter que fazer esse tratamento, senão o senhor não vai ter muito tempo de vida, não. Aí ele, tá bom, eu vou para casa e vou pensar. O homem, não, pensar não tem outro jeito. O senhor vai ter que fazer isso. Esse senhor foi para casa e aí chegou para o filho e disse, olha, eu não vou fazer isso, porque o médico falou que eu tenho que fazer 3 anos. 3 anos? Como é que vai ficar minha floricultura sem mim? Se só eu que sei cultivar, eu que sei fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Não vou deixar a floricultura na mão de ninguém, não. Não vou fazer. E pronto. Ele botou na cabeça dele. Passados os 3 anos, ele naquela luta e tal, voltou ao médico, já sofrendo mais, com muitas dores. E chegando no médico, o médico disse, o senhor, mas o senhor está bem? Estou sentindo umas dores, vim aqui para o senhor me dar um analgésicozinho para que eu possa suportar. O médico, não, o senhor tem que ir para uma cirurgia urgente, o senhor está com muito pouco tempo de vida, olha. Se o senhor não agir numa situação de tratamento, o senhor tem aí 3 meses. Eu não dou mais do que isso, senhor. Aí ele, eu peço ao senhor um analgésico, gente. Um analgésico. Foi para casa e disse, eu não vou fazer, não vou mesmo. 3 meses nada, minhas flores precisam de mim, eu não vou fazer isso não. Passaram-se quase 3 anos, 4 anos, quando um dia o senhor volta ao médico, já velhinho, o médico olha e diz, um espírito. Moço, o senhor desencarnou, estou vendo espírito. Ele, não, sou eu. Não pode. Pode. Não pode. Há 3 anos atrás eu detectei, o senhor estava com câncer terminal. O senhor morreu, o senhor está falando com o espírito. Não está. Não está, pode me beliscar, né? Ele belisca o cara e ele disse, não. Como? Eu não estou entendendo como que o senhor está de pé. Ele, eu estou de pé porque eu não podia morrer. Não podia mesmo, sabe por quê? Eu amo as minhas flores. E se eu deixasse a minha floricultura na mão de outra pessoa, eles iam fechar e acabar a alegria da cidade, não. Eu optei estar vivo. A propósito, eu vim aqui pedir ao senhor um analgésicozinho, que eu estou com uma dorzinha nas costas, mas se o senhor puder receitar, ele, pode tomar água sanitária, sabão em pó, que o senhor não morre mais, né? Não tem mais para onde morrer. E aí ele diz, eu vivi, e não é caso, uma história minha não, gente, é caso real. Ele viveu mais alguns anos, é claro que já é morto, porque essa história já faz um tempo, mas ele dizia, eu vivi porque eu amava as minhas flores. Não que ninguém pudesse cuidar, mas o amor dele era tanto que deu a ele outro gás de sobrevivência. Então, gente, que a gente possa fazer diferente, que a gente possa ser diferente, não ter vergonha de praticar o bem, porque, na verdade, muitas vezes a gente tem a vergonha de praticar o bem. E a gente deixar esse analgésico, né, e partir para essa situação do abraço ao trabalho, do cristianismo, de sermos homens renovados, aproveitarmos, especialmente a gente que está no Culto Pedro, de aproveitar essa oportunidade, né, em setembro, para quem não sabe, a gente completa mais um ano, né, de vida, né, de tempo físico. É mais um ano que a gente está aqui juntos, né, muitas pessoas juntas, e o que a gente só tem a agradecer, né, de estarmos aqui, muitos com dores, né, muitas vezes tristes, mas aqui, e juntos como uma família. E por certo, como eu disse lá de Paulo, nós não fomos jogados aqui, nós fomos relacionados para estar aqui. Nós fomos juntados para sermos uma grande família e trabalhar questões de reencarnações passadas, que a gente possa aproveitar. E eu gostaria de terminar para vocês com uma prece também, que eu gosto muito, que ela diz assim, Senhor, eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra pudessem se tornar mais belas. Mas na pequenez que minha alma encerra, deixa-me ser apenas um pirilampo na noite escura, a matar a amargura dos que vivem na solidão. Eu gostaria de ser, Senhor, um jardim de flores, de todas as cores,
para colorir e enfeitar toda a terra. Mas na pequenez que minha alma encerra, deixa-me ser apenas uma rosa que numa trincha de uma rocha possa alegrar o coração. Eu gostaria de ser, Senhor, um trigal maduro, para que de pão eu pudesse saciar e enfeitar a mesa da humanidade. Mas quem sou? Tão só. Deixa-me ser um grão que, caído no chão desta terra sofrida, eu possa matar a fome da imensidão. Eu gostaria de ser, Senhor, poeta, esteta, orador, cantor, artista. Mas quem sou? Me falta o verbo, o estro, a magia, a beleza. Por isso, Senhor, deixa apenas dizer que tenho a Ti, dar graças porque eu nasci, por todo o Teu amor. Muito obrigada, Senhor. Gente, gostaríamos de agradecer a Rosa, depois desse pequeno histórico do Grupo Porto Pedro, né? Essas palavras de renovação da vida, os exemplos de vida que ela deu aqui. Então, muito obrigado a eles. Agora, gente, para finalizar, vamos aos avisos e à prece final. Tem alguns avisos aqui, aqueles já corriqueiros, né? Uma cantina que nós temos no final do corredor, nós temos também a livraria, que está aberta hoje. Eu gostaria de falar também da campanha das sacas, pelo aniversário de 58 anos do Grupo Espírita Porto Pedro. A gente tem umas assistidas que faz recolhimento de alimentos. Os seguintes: arroz, feijão, macarrão, açúcar, 2 kg, óleo, fubá, café e sal. São alimentos não perecíveis, né? As doações deverão ser feitas no grupo até o dia 25/9, sempre nos dias de reunião pública, que são quinta e domingo, ou sempre à tarde o Bruno está aí, quem tiver oportunidade, né? E o outro aviso, a Carmen Célia quer dar, é sobre o Seminário de Harmonização e Integração. Eu peço licença, boa noite a todos, porque isso não é um convite. Vocês vão me desculpar, mas é uma intimação. A nossa casa está fazendo 58 anos. Sábado, dia 14, é o dia D, é o dia, de fato, que comemoramos os 54 anos. Nós estamos em plenas festividades. Todos os dias desta semana, nós temos um evento, ou com as assistidas, ou com um grupo de tarefeiros, e aí vai. Quem está no grupo do WhatsApp, quem estiver pede para entrar, está vendo lá as fotos desses eventos. Mas o nosso convite especialíssimo é que no sábado, dia 14, nós vamos ter um seminário de 15 horas às 17h30. O palestrante Hélio Tinoco, um amigo extremamente competente, agradável, quem não conhece vai amar. Ele vai apresentar tema harmonização e integração. E depois ele vai ter aí a sua dinâmica e vamos até às 17h30. A seguir, como tudo termina em festa e em bolo do Porto Pedro, nós vamos cantar parabéns para a nossa casa. Vocês já imaginaram as bênçãos durante este momento em que estaremos reunidos nós encarnados com toda a TODA, equipe espiritual desta casa, os mentores e todos os trabalhadores nos seus diversos níveis, necessidades e responsabilidades espirituais. Aqueles que foram desta casa, como o Rose falou, que criaram essa casa, implantaram na matéria
e aqueles que estão trabalhando muito tempo antes no mundo espiritual. Por isso eu pedi licença ao companheiro, porque eu sou assim, cara de pau. E eu queria falar exatamente para vocês pensarem com muito carinho e emoção. Estamos aguardando todos. Ninguém precisa fazer inscrição, vamos estar aqui aguardando. Se vocês tiverem outras pessoas espíritas, familiares que queiram vir ou amigos, podem trazer também. Aguardamos vocês sábado. Pode chegar um pouquinho antes para a gente aproveitar daquele abraço e conversa fiada. Ok? Obrigado. Dando continuidade, que a gente ia falar sobre os passos, né? Como nós todos já sabem, o ambiente, quando a gente adentra este espaço, nós já estamos sendo tratados, porque a espiritualidade está presente, chega aqui bem antes da gente. Mas teremos os passos individuais. Aqueles que desejarem tomar o passo individual, se sentirem necessitados, podem permanecer no salão, e os outros, se quiserem, podem se retirar. Então, vamos agora à prece final, né? Levando os pensamentos ao alto. Senhor, aqui estamos a agradecer por mais estes momentos de luz, de iluminação que tivemos aqui nesta noite, a todos os presentes, encarnados e desencarnados, que com certeza aproveitaram as palavras da nossa palestrante. Obrigado, Senhor, por mais este dia de vida, pelo sol que nos ilumina, pelo alimento à nossa mesa. E assim, Senhor, que possamos, a cada dia, estarmos avançando para mais próximo de Ti, que é o nosso objetivo na Terra, o crescimento espiritual, moral. Obrigado, Senhor, por mais esta noite de atividades. Assim seja. Amém.